O solo de ascensão imortal era apenas uma gota em um oceano infinito. Diante das 3.000 terras imortais, Su Shen ressurge não como um sobrevivente, mas como um juiz supremo. Entre rodas de sabedoria e sabres que retalham o espaço-tempo, ele desafia clãs imortais e civilizações mecânicas que se achavam invencíveis. No caminho que leva ao céu, o nome de Su Shen começa a ecoar como a reencarnação de um mito que o próprio universo teme despertar. O livro da reversão do destino, parte 28, capítulo 322. Desconhecido, desconhecido, tudo desconhecido. O ser prateado até suspeitou que seus instrumentos de combate estivessem com defeito. Mas, esta era a cristalização de uma civilização suprema. Como poderia ter problemas? De repente a entidade desconhecida já havia chegado diante dele. Ele instintivamente levantou a mão, querendo resistir. Mas enfrentando aquela entidade aterrorizante, seu braço inteiro tremeu. Até que se desintegrou. Você, o que exatamente é você? O ser branco prateado sentiu medo pela primeira vez, mas esse medo instintivo havia sido extirpado de suas emoções há muito tempo. O ser com aparência de raça humana não respondeu à sua pergunta. Esta era a raiva de ser ignorado. Analisar, analisar. Eu não acredito que você não tenha fraquezas. Na origem de seus olhos, dados infinitos piscaram. Bang! Os dados massivos e aterrorizantes causaram diretamente a explosão instantânea de ambos os seus olhos. Ele sentiu seu corpo inchar incontrolavelmente. Um enorme rugido transformou o mundo inteiro em um mar de fogo. O impacto aterrorizante foi repelido por uma barreira de luz invisível. A onda de Qi monstruosa nem sequer moveu as roupas de Su Shen. No vasto céu estrelado, Su Shen olhou para Naongsan gravemente ferida, suspirando impotente em seu coração. Felizmente ele havia deixado um traço de pensamento divino nela naquela época, que poderia ativar-se automaticamente e revivê-la em tempos de perigo. Atrás de Su Shen, e à sua frente, incontáveis runas estavam se desintegrando, envolvendo Naongsan nelas. E uma vitalidade surgindo continuamente começou a curar o corpo dela. Então é isso, caminho que leva ao céu. Um lugar interessante. Naongsan transformou-se em um rastro de luz, deitando-se silenciosamente no espaço aberto atrás da cabeça de Su Shen. Após Su Shen entender o mundo em que estava, um rastro de interesse apareceu em seus olhos. Ranking de orgulho do céu. 3.000 terras imortais. Quão vasto era este mundo? Havia raças supremas e até clãs imortais das lendas onde imortais haviam nascido. A dinastia celestial da grande tranquilidade era apenas uma ponta minúscula e insignificante do iceberg neste vasto mundo. O acúmulo de centenas de milhões de anos do solo de ascensão imortal parecia tão pequeno comparado ao domínio imortal estelar celestial sem limites. Como a forma de vida mecânica que acabará de atacar, ela vinha de uma civilização extremamente avançada, embora nenhum verdadeiro imortal tivesse aparecido. O poder de sua civilização era suficiente para replicar a maioria das aptidões no mundo, e ela tinha mais de um ser de nível imperador no comando. A criação suprema, forjada com o poder de toda a civilização, estava classificada apenas em 935º lugar no ranking de prodígios do domínio imortal celestial. A figura de Su Shen desapareceu lentamente. Em apenas 100 anos, uma pessoa misteriosa e implacável sem igual gradualmente tornou-se conhecida no caminho que leva ao céu. Incontáveis prodígios poderosos foram facilmente derrotados por ele, e ele rapidamente chegou ao topo. Alguns especulavam que ele vinha de um clã imortal recluso. Outros especulavam que ele era descendente de um verdadeiro imortal, possuindo um talento inigualável e poderoso. Alguns até adivinharam que ele era a reencarnação de um antigo verdadeiro imortal, destinado a trilhar um caminho imortal diferente nesta vida. No entanto, ninguém sabia a verdadeira identidade daquela pessoa implacável sem igual, acima de um mar de universos. Uma mão gigante cinza azulada separou incontáveis mares de universos, e a poeira que ela casualmente agitava poderia facilmente obliterar um mundo. A cabeça daquela criatura aterrorizante era, na verdade, um orbe de luz azul celeste. Quem é você? A cabeça azul celeste ergueu-se, emitindo luz azul. Acima do mar de universos, uma figura permanecia de pé, suas vestes brancas como a neve emitiam uma luz sagrada, vagamente visível no reino do vazio sem limites. E uma enorme roda da sabedoria abriu-se atrás de sua cabeça, como um salvador. Aquela figura era Su Shen. Este clone, formado por um fiapo de seu Qi, veio ao caminho que leva ao céu, e após resolver a crise de Naongsan, não o abandonou. Ele começou a desafiar muitos prodígios para vivenciar o Dao de diferentes terras imortais. Aqueles chamados Daos de verdadeiro imortal eram impressionantes, mas não invencíveis, o que decepcionou Su Shen um pouco. A entidade aterrorizante que separava o mar de universos vinha de um clã de verdadeiro imortal, chamado clã imortal Languan, com linhagem de verdadeiro imortal. Disse que quando um ser do clã imortal Languan nasce, a energia aterrorizante dentro de seu corpo é suficiente para destruir facilmente um universo comum. Sem mencionar que a entidade poderosa diante dele era o gênio número 1 do clã imortal Languan em 1 milhão de anos. Classificado em 10º lugar no ranking de prodígios do domínio imortal celestial. Lan Batian olhou para Su Shen com certa confusão. Ele não era nenhum ser que reconhecesse, tão minúsculo que um único suspiro dele seria suficiente para matar incontáveis. Mas aquela figura apareceu diante dele. Seria um desejo de morte? Su Shen olhou para baixo para a entidade aterrorizante que emergia do mar de universos, em menos de 1 milhão de anos. Seu cultivo havia atingido a 15ª tribulação, já entrando no domínio imortal. Esta criatura aterrorizante nunca antes vista despertou o interesse de Su Shen em estudá-la. Os seres que ele havia matado ao longo do caminho incluíam gênios supremos de raças supremas externas, mas aquelas entidades estavam longe de serem comparáveis ao ser diante dele. Formiga, esse olhar em seus olhos, você me ofendeu. Lan Batian descobriu que o ser, tão minúsculo quanto a poeira, realmente ousava examiná-lo. Este era um pecado imperdoável. O orbe de luz na cabeça de Lan Batian brilhou com luz
luz azul, e a frequência do piscar da luz azul era incontáveis vezes mais rápida que antes, indicando que ele estava extremamente zangado neste momento. Enfrentando a raiva de Lan Batian, o Halo atrás de Su Shen operou, e o poder da sabedoria inata cobriu todo o seu corpo. Ele apontou com um dedo, que era uma técnica de proteção familiar de uma raça aterrorizante, estilhaçando o universo que Lan Batian lançou com um único dedo e, em seguida, apontou diretamente para o corpo massivo de Lan Batian. Seu corpo era grande demais, tão grande que ele não pôde evitar este golpe, e todo o seu corpo foi diretamente derrubado. Su Shen olhou para o Lan Batian caído, estreitou os olhos e outro sabre divino apareceu no Halo atrás de sua cabeça, emitindo uma aura que poderia destruir todos os reinos. Se ele desejasse, até o dono do sabre divino poderia manifestar-se, e aquela aura aterrorizante visava obliterar Lan Batian. O Ki do sabre varreu 3.000 reinos. Lan Batian não foi obliterado por este golpe. Seu corpo, coberto por uma luz azul, encolheu rapidamente, logo tornando-se uma figura pequena e atarracada, quase do mesmo tamanho que Su Shen. Seu corpo emitia uma luz azul fria e misteriosa, e olhos e uma boca visíveis apareceram em sua cabeça, olhando ferozmente para Su Shen. Eu não esperava subestimar você. Faz muito, muito tempo desde que encontrei um ser capaz de me fazer revelar esta forma. Espero que você possa me entreter. Talvez eu considere poupar sua vida e deixar que você se torne um dependente do meu clã imortal Lan Guan. O corpo de Lan Batian havia encolhido, mas sua aura era muito mais aterrorizante do que em sua forma massiva. Cada polegada de seu corpo esguio possuía o poder poderoso de destruir facilmente o mundo. Um pilar de luz azul sinistro, acompanhado por uma aura inigualável, ergueu-se deste mar de universos. Capítulo 323. A aura de Lan Batian estava desenfreada, atraindo a atenção de outros prodígios no caminho para o céu. É Lan Batian, do clã imortal Lan Guan. Ainda não é o momento para a batalha final começar, então quem poderia ter provocado Lan Batian? Uma figura aterrorizante apareceu, seu corpo inteiro coberto por metal preto e dourado, emanando uma aura que extinguia todo o Dao. Seu olhar perfurava em direção a uma distância inalcançável, onde uma aura terrível estava surgindo. Como nono colocado entre os prodígios no domínio imortal estelar celestial, ele não subestimava Lan Batian, que ocupava a 10ª posição. Ele sabia que o clã imortal Lan Guan era muito mais complexo do que parecia, e a forma final de Lan Batian era problemática até para ele. Mas agora, a batalha final ainda não havia começado, e alguém já havia provocado aquele gordinho Lan problemático. Um bom espetáculo começou realmente interessante. Parece que há novas mudanças surgindo no caminho para o céu desta vez. Em outro espaço, um brilho dourado. Uma figura dourada batia palmas. A figura dourada não tinha uma forma específica, ou melhor dizendo, a forma era irrelevante para um ser do seu nível. Sair Shengal, da raça do Deus Celestial Dourado, o terceiro colocado no domínio imortal estelar celestial. Conforme seus aplausos cessavam, as regras e a ordem ao redor se retorciam, como linhas em fluxo contínuo. Em um instante, a luz dourada de Sair Shengal foi rasgada por partículas pretas e brancas. A batalha do Gordinho Lan despertou seu interesse, fazendo você escolher iniciar a batalha final antecipadamente? Na frente de Sair Shengal, um contorno humanoide apareceu, seu rosto completamente negro, restando apenas um ponto de luz circular brilhante, como um olho, que levava a uma área desconhecida. Ao redor do contorno humanoide, cabelos branco-prateados caíam, e tudo ao redor mudava de acordo. O primeiro colocado no domínio imortal estelar celestial, o Senhor Diabólico Celestial da Grande Liberdade. Uma batalha final chegará mais cedo devido à intervenção inesperada de Su Shen. Su Shen enfrentava Lan Batian, que havia evoluído para sua forma final. Ele tinha que admitir que tal ser de um clã imortal era absolutamente esmagador para membros comuns da raça humana. Mesmo com o acúmulo de centenas de milhões de anos do mar do universo do vazio, apenas 2 ou 3 indivíduos poderiam se comparar a este ser do clã imortal Lan Guan em termos de talento e poder de combate. E este ser do clã imortal Lan Guan era meramente o número 1 do clã nos últimos 1 milhão de anos. Como poderia um clã imortal ter uma história de apenas 1 milhão de anos? No ranking do domínio imortal estelar celestial, ele ocupava apenas a 10ª posição. Su Shen despedaçou um dos braços de Lan Batian, e as miríades de correntes da sabedoria atrás de sua cabeça perfuraram Lan Batian diretamente. Enquanto Lan Batian uivava de dor, Su Shen analisava o Dao de cultivo do clã imortal Lan Guan por trás dele. No entanto, assim que começou a transformar Lan Batian, o corpo deste se tornou nada. Analisar completamente o Dao de cultivo de um clã imortal não era uma tarefa fácil. Su Shen sentiu certo pesar. Tal ser poderia contribuir mais para a seita divina da grande sabedoria do que milhares e milhares de gênios da raça humana. Infelizmente, havia um verdadeiro imortal por trás dele, então Su Shen não podia ir longe demais. Ser notado por um verdadeiro imortal antecipadamente não era algo bom. O que é aquilo? Su Shen de repente olhou para cima. Ele sentiu uma aura de negritude e escuridão supremas, algo sem precedentes. Mesmo com todas as suas vidas anteriores combinadas, ele nunca tinha visto tal aura. Ela varria universos incontáveis. A aura daquela existência aterrorizante era infinitamente próxima a um ser de nível imperador. E isso em pouco menos de 1 milhão de anos. Estrondo. Enquanto a aura que silenciava todos os céus se espalhava, Su Shen sentiu as auras de existências poderosas desaparecendo, todas mortas e devoradas por aquele ser terrível, tornando-se alimento para seu corpo. Essa aura está se aproximando de mim. Su Shen sentiu a escuridão suprema se aproximar. Essa aura fez com que sua roda de luz da grande sabedoria ficasse levemente maculada pela escuridão, e seu brilho diminuiu alguns pontos. No momento em que o pensamento de Su Shen surgiu, um ser sem rosto apareceu diante dele, apenas escuridão infinita. Aquela escuridão era diferente de qualquer outra, possuía uma qualidade malevolente, uma vontade que invertia tudo. Essa vontade insana era conhecida como o Dao da Grande Liberdade. Em apenas um instante, a figura de Su Shen foi enviada voando para trás, junto com espaços incontáveis que se transformaram em cinzas. Grande Dinastia Celestial Jing. Su Shen, que estava sentindo os pensamentos de seus miríades de devotos, subitamente abriu os olhos. O pensamento que ele havia deixado dentro do corpo de Naong San fora severamente danificado. Conforme o pensamento surgia, uma consciência retornava à sua mente.
da Zizai Tian. A mente de Su Shen revivia tudo o que aconteceu no caminho para o céu. O pensamento que ele deixara em Naongsan foi instantaneamente destruído. No entanto, Su Shen não estava zangado. Seus olhos brilhavam e pensamentos leves de excitação piscavam neles. Ele sentiu o cheiro da aura de um companheiro daoísta. A roda de luz atrás de sua cabeça se transformou em miríades de formas. Neste momento, novas mudanças ocorreram no caminho para o céu. O diabo celestial da grande liberdade, que originalmente planejava partir, estendeu tentáculos extremamente escuros de seu corpo, preparando-se para devorar o pensamento severamente danificado de Su Shen, fundindo-o a si mesmo. No momento em que a escuridão estava prestes a tocar Su Shen, seu corpo mudou subitamente, desaparecendo de forma invisível diante do diabo celestial, deixando apenas uma roda de luz giratória. Essa cena fez o diabo celestial da grande liberdade inclinar a cabeça intrigado. No momento seguinte, a roda de luz giratória explodiu em uma luz brilhante, dissolvendo o tentáculo sombrio no nada. Diante do diabo celestial, a roda de luz dourada também mudou, transformando-se em uma figura humana dourada, sem rosto, apenas divindade suprema, com veias douradas aparecendo em seu corpo, como o supremo céu, céu da grande sabedoria. A colisão das duas auras aniquilou diretamente muitos espaços. Fora do caminho para o céu, várias figuras indescritíveis cercavam uma esfera de vidro gigante. A cena dentro da esfera não era outra senão um universo infinito, acompanhado por um caminho sinuoso que levava gradualmente ao seu destino. E o que aquelas figuras indescritíveis observavam na esfera era precisamente Su Shen e o diabo celestial da grande liberdade em combate. Qual é a origem dele? Por que este mortal não consegue deduzi-la? Poderia ser algum velho monstro que, entediado, selou suas memórias e passou pela reencarnação através dos céus para se divertir? Aquele grande Dao nunca foi visto no domínio imortal estelar celestial. Ele pode realmente rivalizar com aquele pequeno companheiro que compreendeu da Zizai Tian. Em 1 milhão de anos, surgiram dois seres que atingiram o nível de corpo transformado em céu. Normalmente já é um milagre surgir um ser assim em uma única época. Dois aparecerem em uma época é algo sem precedentes. Isso também é bom. A tribulação da grande escuridão está prestes a chegar. Mais um companheiro daoísta significa mais um ajudante. A 108ª época se aproxima. A terra da escuridão atacará novamente e até nós, que somos imortais e indestrutíveis, enfrentaremos o perigo da aniquilação. Capítulo 324. Tabuleta antiga que alcança o céu. Na tabuleta antiga, envolta em caos infinito, nomes incontáveis estavam esculpidos. Cada nome representava um prodígio participando do caminho para o céu. Muitos anciãos poderosos de várias forças se reuniam ao redor e, com o desaparecimento de cada nome, uma facção lamentava. Bem à frente estavam as figuras mais conspícuas, cada uma possuindo força capaz de desprezar todas as eras, deslumbrantes e brilhantes. Eles vinham das terras imortais. A cada 1 milhão de anos, ocorria uma batalha para alcançar o céu. Naquele ranking, quanto maior a classificação de um prodígio, mais bênção sua força de apoio receberia do domínio imortal estelar celestial, o que trazia benefícios imensos para toda a terra imortal. Os anciãos de cada terra imortal tinham expressões calmas. Eles estavam extremamente confiantes em seus próprios sucessores e, mesmo enquanto nomes de prodígios desapareciam abaixo, mantinham uma atitude arrogante. Raça humana? Que tipo de raça é essa? Uma figura alta olhou para baixo com certa surpresa enquanto uma luz dourada acendia continuamente na tabuleta antiga. Inicialmente ninguém prestou atenção àquela luz, mas sua ascensão foi rápida demais, atingindo o 11º lugar em pouco tempo. Tinha que ser notada. A raça humana era uma raça desconhecida, inaudita aos olhos das muitas terras imortais do domínio estelar celestial. No entanto, essa breve atenção foi rapidamente substituída por espanto. Na tabuleta antiga, os 8 nomes anteriormente impressos na frente desapareceram subitamente. Restava apenas um: Senhor Diabólico Celestial da Grande Liberdade. A tabuleta antiga tremeu subitamente, emitindo um pilar de luz negra que fendeu um reino do vazio sem limites, do qual o rio do tempo fluiu, revelando figuras impressionantes que transcendiam tempos antigos e modernos. Isso é, uma marca de Senhor Imortal? O ranking imortal estelar celestial. Ele registra os indivíduos mais surpreendentes do nosso domínio imortal. Suas marcas permanecerão no ranking, e eles terão uma chance de ascensão imortal no futuro. Mesmo com a ascensão e queda de uma época, não é certo que uma única pessoa consiga deixar seu nome no ranking imortal estelar celestial. Todos os senhores imortais de outrora deixaram seus nomes lá. Um novo nome apareceu. Aquele é da Zizai Tian. Desta imensidão que perfurava tempos antigos e modernos, onde figuras deslumbrantes se erguiam, uma figura como uma noite suspensa no alto, sem forma, sem aparência, sem emoção e sem interesse, condensou-se lentamente, profundamente gravada no fim do tempo. Até as terras imortais foram movidas neste momento. É ele, aquele ser nascido do mais alto, escuro e obscuro, ele realmente atingiu o reino do céu. Matar instantaneamente 8 prodígios supremos. Tal força era indutora de desespero. Agora ele estava até no ranking imortal estelar celestial. Esta cena era ao mesmo tempo lógica e inesperada. Talvez testemunhemos o nascimento de um senhor imortal nesta era. Uma existência antiga estava extremamente animada. Enquanto a atenção de todos estava no ranking imortal estelar celestial, ninguém notou que havia um novo movimento na tabuleta antiga. O nome de Lamba Tian, originalmente em 10º, desapareceu, substituído pela raça humana. Estrondo. Justo quando a fenda do ranking imortal estava prestes a fechar, houve outra enorme comoção na tabuleta antiga. O que aconteceu? A enorme comoção vinha de um nome e raça desconhecidos. Raça humana. Mestre da grande sabedoria? Aquele nome brilhava com luz sagrada. O nome do diabo celestial da grande liberdade mudou para o 2º lugar na tabuleta antiga. Os anciãos das terras imortais mal podiam acreditar no que viam.
Eles não se surpreenderam que o Diabo Celestial pudesse invocar o ranking imortal, mas Mestre da Grande Sabedoria? Nunca tinham ouvido esse nome. E ele era da raça humana. De repente, ele surgiu diante da vista de todos. A marca deixada pelo Diabo Celestial da Grande Liberdade no ranking imortal estelar celestial foi dispersa por aquela figura sagrada. A sabedoria infinita evoluiu para a verdade, e verdades incontáveis evoluíram para uma figura sem forma. Um único pensamento testemunhado era a eternidade. Grande dinastia celestial Jing. Nas profundezas do Palácio Celestial, o caos surgia. Uma figura alta, divina e demoníaca ao mesmo tempo, erguia-se acima dos 9 céus. Em um instante, as leis flutuaram e as correntes da ordem se estilhaçaram. O que diabos aconteceu? Um traço de emoção apareceu subitamente nos olhos do imperador marcial celestial. Uma vasta vontade desceu sobre a grande dinastia Jing. Não Ongsan, da grande dinastia celestial Jing da raça humana, classificada em 100º lugar no ranking antigo que alcança o céu, recompensada com 1 milhão de anos de bênçãos do Dao imortal. Por toda a grande dinastia Jing, uma voz estranha, suprema e irresistível, ressoou na mente de incontáveis seres vivos. Não Ongsan, não é a primeira deusa marcial da grande dinastia Jing? 1 milhão de anos de bênçãos do Dao imortal? Oh não, meu cultivo rompeu. Por toda a grande dinastia Jing, uma quantidade massiva de ki de origem, fragmentos de leis e ordem do Dao surgiu subitamente, criando uma onda selvagem. O imperador marcial celestial tinha clareza do que aquilo significava. Uma sorte vasta despejou-se na dinastia. Com a proteção desta sorte, mesmo imortais não poderiam agir livremente dentro da grande dinastia Jing. Os 100 melhores do ranking antigo. Nem eu alcancei tal glória naquela época. O rosto do imperador marcial celestial mostrava alegria. Aquela garotinha da família Nan é realmente uma bênção para nossa dinastia. Fora da grande dinastia celestial Jing, a destruição do domínio celestial do lobo bárbaro e a ascensão do imperador marcial celestial ao reino de Senhor imortal deixaram muitas forças em alerta. O que é aquilo? Cultivadores das forças vizinhas olharam para cima e viram a área da dinastia envolta em uma aura misteriosa que instintivamente os enchia de temor. Como isso é possível? A sorte do Dao imortal do ranking antigo? Seus tolos! Como ousam agir contra uma raça favorecida pelo céu? O cultivador forte daquela raça antiga mudou instantaneamente sua expressão. Capítulo 325. Uma raça abençoada pelo céu, desfrutando da proteção da sorte do Dao imortal por 1 milhão de anos. Mesmo senhores imortais não ousariam agir levianamente. Pedir a eles que atacassem uma raça abençoada pelo céu, não era o mesmo que buscar a morte? A multidão ainda não havia recuperado os sentidos. Eles viram. Dentro da grande dinastia celestial Jing, houve um movimento ainda mais majestoso, com hinos permeando entre o céu e a terra como se em louvor. O mestre da grande sabedoria da raça humana, classificado em primeiro lugar no ranking antigo que alcança o céu, recompensa a raça humana com a proteção da sorte do Dao imortal por 1 milhão de anos. Toda a raça humana do domínio imortal estelar celestial, incluindo a grande dinastia celestial Jing, foi envolvida por uma sorte sem precedentes. Potências emergiram em sucessão, gênios eram incontáveis e cada pessoa era como um dragão. As potências humanas espalhadas pelo domínio imortal estelar celestial ergueram suas cabeças uma após a outra. Eles não podiam acreditar. A raça humana deles possuía de fato tal figura? Em certo território da raça humana, em um canto, um velho segurando o cabo de um estandarte e jogando uma partida de xadrez contra alguém olhou subitamente para cima. Este velho era precisamente a existência misteriosa que havia presenteado Su Shen com o sutra do imperador humano naquela época. Ele de repente riu alto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ha, eu finalmente esperei por isso. Este fio de esperança finalmente chegou. Minha raça humana terá um imortal. Minha raça humana definitivamente terá um imortal. Senhor imortal do sepultamento da verdade, você não pode prender minha raça humana, nem pode me prender, Ifa. Com 1 milhão de anos de proteção do Dao imortal para a raça humana, nem mesmo um imortal verdadeiro poderia agir contra eles neste momento. Ele não sabia por quantas reencarnações ou eras havia esperado por este dia. Olhando para o velho que ria a ponto de perder o juízo, o homem de meia idade à sua frente perguntou confuso: Sênior, não vamos terminar esta partida de xadrez? O velho deu um tapa no tabuleiro. Terminar? Terminar o quê? Nunca mais vou jogar xadrez. 1 milhão de anos. Nestes 1 milhão de anos eu vou alcançar a ascensão imortal e me tornar o primeiro imortal da raça humana. O tabuleiro de xadrez se desintegrou e o velho desapareceu, deixando o homem de meia idade atordoado. Ascensão imortal? Que ascensão imortal? O cérebro daquele velho estragou? A raça humana deles não tinha sido sempre comida? O homem de meia idade suspirou em seu coração. Fora da grande dinastia celestial Jing. Senhor, para onde o senhor vai? Muitos líderes de várias forças observavam enquanto a potência suprema da raça suprema fugia sem sequer olhar para trás, e todos correram para chamá-lo. O senhor da raça suprema esbofeteou até a morte um líder de força que bloqueava seu caminho. Seus bando de tolos, vocês estão tentando me matar? Vocês ousam se mover contra uma raça classificada em primeiro lugar na tábua antiga que alcança o céu? Vocês podem não temer a morte, mas eu tenho medo de envolver meu clã. Ele sentiu um calafrio no coração. Felizmente ele não havia atacado diretamente a grande dinastia celestial Jing. Ele preferiria provocar um clã imortal do que uma força protegida pelo Dao imortal. Isso levaria verdadeiramente a uma liquidação. Grande dinastia celestial Jing. O imperador marcial celestial estava atônito. O que estava acontecendo? Primeiro lugar na tábua antiga que alcança o céu? Ele sabia muito bem que tipo de existência era o primeiro posto na tábua antiga que alcança o céu. Quando tal existência apareceu entre a raça humana deles não tinha apenas Não Ongsan na atual lista de prodígios do domínio imortal estelar celestial? Então quem diabos era esse mestre da grande sabedoria? O imperador marcial celestial estava muito intrigado, mas profundamente chocado. Cenas de participação na tábua antiga que alcança o céu surgiram em sua mente.
Mesmo que seu cultivo fosse profundo dentro da raça humana e ele tivesse atravessado 10 níveis de tribulação de imperador, mas na frente daquelas raças com linhagens imortais, ele era simplesmente insignificante demais. O abismo nas linhagens o levava ao desespero, mesmo sendo mais forte na grande dinastia celestial Jing, mesmo já sendo um ser de nível imperador. Ele também não ousava tocar no karma de um imortal. Ele apenas queria buscar um pouco de paz para a grande dinastia celestial Jing. Agora, parecia que ele havia vencido sem fazer nada? O mestre da grande sabedoria. Talvez haja esperança para o futuro da minha raça humana. Um sorriso raro apareceu no rosto do imperador marcial celestial, dentro do céu da sabedoria. Cenas passavam pela mente de Su Shen. O embate com o demônio celestial da grande liberdade. Isso lhe deu alguns lampejos, embora tenha vencido a batalha final. Mas Su Shen sabia que um confronto com tal existência aterrorizante não terminaria com apenas um encontro. Eles se encontrariam novamente. Esta era uma luta pelo Dao. Em uma era, não havia tantas oportunidades para a ascensão imortal. A tábua antiga que alcança o céu chegou ao fim. A raça humana recebendo a proteção da sorte do Dao imortal era uma coisa boa para Su Shen. Ao longo destes anos, a seita divina da grande sabedoria começou a mostrar sua proeminência na grande dinastia celestial Jing. Yang Bovei tornou-se a primeira potência de nível grande imperador da seita divina da grande sabedoria. Mais e mais pessoas estavam se juntando à seita divina da grande sabedoria. O aparecimento da tábua antiga que alcança o céu poderia expor Su Shen aos olhos do mundo antes do tempo. Mas Su Shen não se importava. Ele agora tinha confiança dentro da grande dinastia celestial Jing. Não Hongsan retornou à grande dinastia celestial Jing. A grande dinastia celestial Jing comemorou. Isso deixou Não Hongsan muito confusa. Eu me tornei a 100ª prodígio no ranking antigo que alcança o céu. Não Hongsan piscou os olhos. Ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ela apenas se lembrava de ser caçada por um prodígio de uma raça de forma de vida mecânica e cair inconsciente devido a ferimentos graves. Ela não tinha memória de tudo o que aconteceu depois disso. Ela acordou para se encontrar como a 100ª prodígio no ranking antigo que alcança o céu? Um pensamento aterrorizante subitamente brotou na cabeça de Não Hongsan. Poderia ser. Algo aconteceu na estrada Tongtian. Apenas 100 prodígios ficaram vivos no final? Não Hongsan não sabia. Seu pensamento não estava errado. Após a grande batalha entre Su Shen e o demônio celestial da grande liberdade, toda a estrada Tongtian foi quase virada do avesso, incluindo sobreviventes e Não Hongsan. Havia exatamente 100 pessoas. Mestre da grande sabedoria? Não Hongsan também ouvirá as lendas sobre o mestre da grande sabedoria. Primeiro lugar na tábua antiga que alcança o céu. O gênio número 1 da raça humana. Ela estava em 100º lugar. Não Hongsan sentiu instintivamente em seu coração que sua sobrevivência na estrada Tongtian desta vez deve ter algo a ver com aquele mestre da grande sabedoria. Retornando à grande dinastia celestial Jing. Você voltou. Não Hongsan olhou para os bolos livres de preocupações colocados diante dela, seus olhos se estreitando de felicidade. Neste dia, ela contou a Su Shen muitas coisas interessantes. Su Shen ouviu calmamente enquanto Não Hongsan relatava aqueles eventos interessantes. Vários milênios de tempo. Os dois ainda eram exatamente como quando tinham 16 anos, apoiados na grade, observando o grande rio fluir para o leste. Neste dia, Não Hongsan sentiu-se muito em paz. Pequeno Shenzi, que tal eu pedir a sua majestade para nos conceder o casamento amanhã? Não Hongsan olhou para Su Shen com suas sobrancelhas elegantes e heroicas. Su Shen sorriu. Tudo bem. Milhares de anos de espera finalmente tiveram uma resposta. Não Hongsan ficou muito feliz. No dia seguinte, uma notícia abalou a capital. O gênio número 1 da grande dinastia celestial Jing, Não Hongsan, ia realmente se casar com o 99º príncipe. O imperador marcial celestial fizera uma promessa. Não Hongsan usou a promessa sem hesitação. Quem é o 99º príncipe? Eu não sei. Parece que nunca ouvi falar de tal pessoa. Maldição, por que é assim? O 99º irmão é um lixo. Como ele pode ser favorecido pela deusa Nan? Não, nós absolutamente não podemos deixar o 99º irmão obter o apoio da família Nan. A notícia do casamento de Não Hongsan com Su Shen fez incontáveis filhos da nobreza lamentarem. Antes mesmo que pudessem agir, a beldade já tinha um destino. Em um instante, o nome comum do 99º príncipe, Shen Shen, foi exposto à vista de todos na grande dinastia celestial Jing. Capítulo 326. A prodígio do topo apaixonar-se por um príncipe desconhecido abalou a grande dinastia celestial Jing. Todos estavam com inveja, ciúmes e ódio de Su Shen. No entanto, este casamento foi decretado pessoalmente pelo imperador marcial celestial, então ninguém ousou causar problemas. Não Hongsan não se acomodou para formar uma família. Ela foi para a fronteira para ganhar experiência. Para ela, o massacre no campo de batalha era a única maneira de aprimorar seu cultivo. Antes de partir, Su Shen mais uma vez colocou um pensamento divino na mente de Não Hongsan. Isso servia para evitar quaisquer mudanças inesperadas. A seita divina da sabedoria começou a ascender na grande dinastia celestial Jing. Su Shen originalmente pensou que seria tratado como líder de um culto. No entanto, a jornada na estrada Tongtian fez sua reputação ressoar por toda a raça humana, e até humanos de outros lugares começaram a acreditar nele espontaneamente. Aquele poder da fé convergiu no grande céu da sabedoria. Através do grande céu da sabedoria, Su Shen podia ver claramente que a situação da raça humana no domínio imortal estelar celestial parecia ser desfavorável. O domínio imortal estelar celestial possui 3.000 terras imortais. Não há raça humana nas 3.000 terras imortais. De fato, toda a raça humana não possui sequer uma única força suprema. Talvez a grande dinastia celestial Jing tenha sido no passado, mas os ancestrais da grande dinastia celestial Jing falharam em sua ascensão imortal e morreram em uma grande calamidade de extinção. A raça humana declinou. Após incontáveis anos, a raça humana tornou-se a camada inferior do domínio imortal estelar celestial.
Sob a liderança do Imperador Marcial Celestial, a situação da grande dinastia celestial Jing só então melhorou. O Imperador Marcial Celestial, sozinho, suprimiu as numerosas forças vizinhas, impedindo-as de erguer a cabeça. Mas, o domínio imortal estelar celestial era simplesmente vasto demais. A grande dinastia celestial Jing era apenas um canto insignificante. A expressão de Su Shen era calma. Se a situação da raça humana era boa ou não tinha nada a ver com ele. Isto é, Su Shen sentiu subitamente um tremor. Aquele tremor originou-se das profundezas de sua alma. O mundo sem limites, construído camada por camada com conhecimento, neste momento, desenvolveu rachaduras centímetro por centímetro. Uma cena aterrorizante apareceu subitamente na mente de Su Shen. O caos surgiu e mundos se despedaçaram em fragmentos, tornando-se ruínas. Um velho de cabelos brancos segurava o cabo de um estandarte, mas aquele estandarte comum agora emitia um esplendor divino imensurável. Este esplendor divino, aos olhos de outros seres, não era menos que um que demoníaco monstruoso. Este velho finalmente esperou por este dia. Proteção da sorte, favorecido pelo Dao imortal. Imortal verdadeiro, você ousa matar este velho? Imortal verdadeiro, você ousa parar este velho? O imortal verdadeiro não ousa, aqueles senhores imortais altos e poderosos não ousam. Raça dos deuses alados, raça dos deuses dos artefatos, demônio deus dragão de chama. Vocês que destruíram a terra natal deste velho e massacraram seus parentes no passado. Algum dia imaginaram que este dia chegaria? Se Su Shen estivesse aqui, ele certamente reconheceria que o velho de cabelos brancos segurando o cabo do estandarte era precisamente o velho que lhe dera a arte do imperador humano no passado. Imperador Ifa, uma existência suprema que outrora dominou a raça humana. Ele fora enterrado na história antiga, até mesmo seu título fora sepultado. Ele nasceu na era mais desolada da raça humana, ainda mais antiga que os ancestrais da grande dinastia celestial Jing. Aquela era foi ainda mais sombria do que a presente, a raça humana foi reduzida a alimento de sangue, e alguns nem sequer eram qualificados como alimento de sangue, sendo usados para criar alimento de sangue, tratados como consumíveis. O imperador Ifa jamais poderia esquecer aquele dia em que sua cidade natal e seus parentes foram todos mortos em um banquete de massacre, e algumas feras até sentiam prazer em caçar seus membros do clã, usando isso como uma competição. Ele, carregando a esperança de toda a raça, continuou a caminhar, querendo vingança. Mas quão fácil era buscar vingança? Atrás de seu inimigo estava um senhor imortal. O que é um senhor imortal? Aquele é um imortal verdadeiro, transcendendo as limitações do céu e da terra, não estando dentro dos 5 elementos, alguém cujo nome verdadeiro é cantado. Não importa onde haverá um pensamento, contanto que a posição imortal não seja extinta, a marca não seja extinta, o imortal verdadeiro não seja extinguido. O Senhor de todos os céus, aquele é um senhor imortal. Ele tentou inúmeros métodos para retaliar, mas todos terminaram em fracasso. Ele queria alcançar a ascensão imortal, mas sabia que nunca poderia alcançá-la. Aquele senhor imortal estava à sua espera e assim que ele alcançasse a ascensão imortal, ele se tornaria o melhor alimento. Porque sua vida foi trágica, uma peça de xadrez manipulada, alimento cultivado por um senhor imortal. Seu caminho era controlado como um fantoche por cordas. Através dos longos anos, ele enlouqueceu, tentando inúmeros métodos, mas não conseguia escapar dos cálculos de um imortal verdadeiro. E até os gênios supremos que ele cultivou meticulosamente todos se tornaram alimento para aquele imortal verdadeiro. Ele inclusive jamais pôde esquecer quando aquele senhor imortal engoliu seu discípulo mais orgulhoso, o ancestral da grande dinastia celestial Jing, com um olhar de deboche, como se zombasse dele por ousar lutar contra o destino. O imperador Ifa não desistiu. Aquele senhor imortal zombou dele por lutar contra o destino, então ele teria que lutar até o fim, através dos longos anos, esperando por um vislumbre de esperança. Agora ele esperara por essa oportunidade. O Dao imortal protegeu por 1 milhão de anos. Embora 1 milhão de anos no longo rio do tempo de todo o domínio imortal estelar celestial não pudesse sequer agitar uma pequena ondulação, mas estes 1 milhão de anos eram a última esperança do imperador Ifa, a esperança para a raça humana estar entre as 3.000 raças imortais. A esperança para a raça humana não ser mais oprimida por outras raças, a esperança para vingar seus membros do clã. Sua raiva, suprimida por incontáveis anos, finalmente irrompeu neste momento. Ele atacou diretamente as raças que outrora oprimiram a raça humana. Ele as massacrou tão completamente que todas as raças tremeram de medo. O senhor imortal não podia agir. Ele era invencível. Os cabelos brancos flutuavam. A luz divina emanando do estandarte divino na mão do imperador Ifa tornava-se cada vez mais vibrante. Você está louco, mesmo que a sorte do Dao imortal possa protegê-lo por 1 milhão de anos, e depois de 1 milhão de anos, sem nenhum imortal verdadeiro supervisionando a raça humana, eles certamente serão purgados. A figura sobrevivente soltou um rugido de abalar a terra, e lava escaldante engoliu o reino do vazio, destruindo mundos um por um. Demônio deus dragão de chama. Ninguém sabia a quantas grandes extinções ele havia sobrevivido, mas, sem dúvida, ele era uma das potências de nível mais alto abaixo do reino imortal verdadeiro. Neste momento, ele era como um cão morto, fixado neste reino do vazio sem limites por 3 auras aterrorizantes de diferentes tempos e espaços, deixado para ser abatido. Ele jamais imaginaria que haveria um ser tão poderoso entre a raça humana. Diante do questionamento do demônio deus dragão de chama, o imperador Ifa riu alto. É simples, não vou eu apenas alcançar a ascensão imortal? Ele era como um deus e um demônio, na verdade agitando o rio do tempo, e 2 figuras diferentes caminharam lentamente para fora. Sob o olhar horrorizado do demônio deus dragão de chama, o imperador Ifa, contando com aquele acúmulo aterrorizante, queria apostar pela posição de imortal verdadeiro. Ele poupou a vida do demônio deus dragão de chama precisamente para que este pudesse testemunhar como ele quebraria o destino e se tornaria o primeiro imortal verdadeiro da raça humana. O demônio deus dragão de chama viu, exatamente neste momento, o mundo inteiro transformou-se em um cemitério. Hinos imortais ergueram-se de todas as partes do mundo. Vagamente uma figura semelhante a um sol negro envolveu o mundo inteiro.
soberano imortal do soterramento da verdade. O demônio Deus Dragão de Chama lutou desesperadamente, prostrando-se no chão. Mesmo que os 3 artefatos divinos imortais rasgassem seu corpo e alma, ele se libertou das restrições sem hesitação, preenchido com a máxima devoção. Senhor imortal, aquele era um senhor imortal chegando. Ninguém conseguia ver claramente o verdadeiro rosto daquele senhor imortal, como se os dois não pertencessem à mesma dimensão. Ele jamais poderia olhar para cima para aquele ser de outra dimensão. O grande Dao de todo o espaço sem limites distorceu-se com o aparecimento daquela figura. O imperador Ifa olhou para a figura que aparecia, mesmo que não pudesse ver claramente nem sequer tivesse aparecido em sua mente. Mas ele sabia. Aquele era o soberano imortal do soterramento da verdade. O imperador Ifa olhou fixamente para a figura envolta em trevas infinitas. Soberano imortal do soterramento da verdade. A existência que o considerava como uma peça de xadrez em um tabuleiro, brincando com seu destino. Agora ele finalmente esperara por um vislumbre de esperança. Com a proteção da sorte do Dao imortal, nem mesmo o imortal verdadeiro poderia fazer nada contra ele. Por todas as terras da raça humana, a sorte convergiu. Tudo envolveu o corpo do imperador Ifa. Em seu corpo, ela se condensou em camadas de halos. Os seres da raça humana em vários lugares sentiram isso. A sorte protetora do Dao imortal desapareceu. Ela se reuniu no corpo de alguém. O imperador Ifa viverá por incontáveis anos. Ele fizera inúmeras coisas. Ele estabelecera incontáveis planos de reserva. Tudo para aguardar a chegada de um vislumbre de esperança. Ele já era poderoso o suficiente para superar todos os seres no reino imperador. Ele tinha a qualificação para a ascensão imortal. Agora, ele tinha até a proteção da sorte de toda a raça humana. Sua existência de fato trouxe algum divertimento a este senhor imortal. Este é o divertimento chamado tolice. Os lábios do soberano imortal do soterramento da verdade curvaram-se levemente, tornando difícil distinguir se era real ou ilusório, parecendo zombar, parecendo brincar. Ele esperou calmamente para que o imperador Ifa desse o passo para um novo reino, observando o imperador Ifa rir alto. Observando o imperador Ifa avançar contra ele, sua aparência presunçosa o fazia sentir-se ridículo. Neste momento, o soberano imortal do soterramento da verdade estendeu um dedo. Aquele dedo pressionou gentilmente para frente. Na frente do imperador Ifa, incontáveis reinos apareceram. Não, ele havia se tornado mortal neste momento. Imortal não representa força. Este senhor imortal originalmente pensou que você entenderia, mas não esperava que você ainda fosse tão tolo. O soberano imortal do soterramento da verdade desdenhou. Do início ao fim, todas as ações do imperador Ifa, em seus olhos, eram tolas e superestimavam sua própria força. Sorte do Dao imortal? É esta a sua confiança? O soberano imortal do soterramento da verdade cutucou gentilmente. A imensa sorte envolvendo o corpo do imperador Ifa estilhaçou-se centímetro por centímetro. Qualquer um que massacre seres de uma raça protegida pela sorte do Dao imortal sofrerá a maldição do Dao imortal. Esta é uma regra eterna. No entanto, você sabe que esta regra foi meramente estabelecida para restringir vocês, formigas? Você realmente quer usar as regras estabelecidas por este imortal para contender comigo? O soberano imortal do soterramento da verdade acenou gentilmente com a mão. E as forças e potências que o imperador Ifa havia aniquilado foram todas restauradas ao seu estado original, sob o olhar incrédulo do imperador Ifa. Esta cena estilhaçou diretamente seu coração do Dao. Os esforços de uma época após a outra, no fim, não passaram de uma piada. Ele derramou lágrimas de sangue, chorando em um momento, rindo no outro e enlouquecendo. Por quê? Por quê? Eu sou um pecador, ha 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 ha. Desespero. Que tipo de desespero era este? O coração do Dao do imperador Ifa foi diretamente estilhaçado. O soberano imortal do soterramento da verdade olhou para o enlouquecido imperador Ifa como se visse uma obra de arte meticulosamente trabalhada. Essa peça teatral que o agradava chegará ao fim, e ele não se importava em ser misericordioso. Por quê? Porque é interessante, só por isso. Você não acha que é, em última análise, muito interessante observar uma formiga escalar constantemente e então, quando ela ganha toda a esperança, devolvê-la ao desespero? Seres de vida longa eram simplesmente solitários demais. Para o soberano imortal do soterramento da verdade, brincar com o destino era seu maior prazer. O imperador Ifa não fora o primeiro, nem seria o último. A sorte do Dao imortal dissipou-se. O corpo do imperador Ifa desapareceu. O soberano imortal do soterramento da verdade olhou em uma direção. Aquela direção era precisamente onde a grande dinastia celestial Jing estava localizada. Agora, este senhor imortal encontrou um brinquedinho ainda mais interessante. Os lábios do soberano imortal do soterramento da verdade curvaram-se para cima. A sorte do Dao imortal dissipou-se. Incontáveis potências da raça humana morreram violentamente, uma cena trágica, dentro da grande dinastia celestial Jing. Com a proteção adicional do Dao imortal, o impacto foi menor. Mas a situação ainda não era otimista. O céu da grande sabedoria de Su Shen sofreu danos pesados. O mais forte da raça humana, o imperador Ifa, falhou em sua ascensão imortal. A consequência do fracasso foi que toda a raça humana foi envolvida. Imortal verdadeiro. Há um imortal verdadeiro tramando contra toda a raça humana. Tramar contra a raça humana não era um problema. Mas ele também era da raça humana agora. E ser alvo de um imortal verdadeiro, isso sim era um problema. Su Shen estava bem ciente do terror de um imortal verdadeiro. Com sua força atual, enfrentar uma existência de rank imortal verdadeiro era absolutamente impossível. No entanto, ele ainda tinha tempo para crescer. De acordo com as memórias finais do imperador Ifa, Su Shen sabia. Aquele aterrorizante soberano imortal do soterramento da verdade queria transformá-lo no segundo imperador Ifa. Uma peça de xadrez apareceu na mão de Su Shen. Dar-me tempo será o seu maior erro. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 327. Grande Dinastia Celestial Jing. O Imperador Ifa caiu, falhando em sua ascensão à imortalidade com a sorte de toda a raça humana. Desde aquele dia, o Imperador Marcial Celestial também desapareceu e nunca mais foi visto. Gradualmente, rumores começaram a circular dentro da Grande Dinastia Celestial Jing. Dizia-se que o Imperador Marcial Celestial, que suprimia a sorte de toda a dinastia, fora gravemente ferido e estava à beira da morte devido à dissipação da sorte do Dao imortal da raça humana, tornando-o incapaz de enfrentar as diversas raças estrangeiras ou de manter o controle sobre tudo. Esses boatos se intensificaram e, embora a Grande Dinastia Celestial Jing tenha tentado todos os métodos para suprimi-los, não conseguiu impedir sua propagação. Mesmo nas partes mais remotas da dinastia circulavam notícias sobre os ferimentos graves e a morte iminente do Imperador Marcial Celestial, ainda que muitos nem soubessem quem ele era. Província Celestial do Sol Roxo. Das 3.000 províncias na Grande Dinastia Celestial Jing, apenas 18 são designadas como províncias superiores. Cada província superior é uma terra pura forjada por inúmeros sábios da raça humana que avançaram onda após onda, abrangendo inúmeras forças, incluindo alguns pilares da humanidade, forças de nível imortal e um venerável do Dao na supervisão. A família Zuge é uma dessas entidades, um colosso que sustenta a Província Celestial do Sol Roxo. Sua missão é proteger toda a região e garantir que a linha vital da Grande Dinastia Celestial Jing não seja cortada. Ainda teremos reforços? Zhu Yao, conhecida em toda a dinastia por calcular todos os segredos celestiais, olhou para o mundo sombrio e soltou uma risada amarga. Este era o terceiro milênio em que a Província Celestial do Sol Roxo estava sitiada. Desde que a notícia do desaparecimento do Imperador Marcial Celestial se espalhou, as forças que ele outrora suprimia inicialmente apenas se agitaram inquietas. Mas elas descobriram que não importa quão ultrajantes fossem suas ações, o Imperador Marcial Celestial nunca aparecia. Aos poucos, tornaram-se mais ousadas, passando de sondagens para uma invasão total. A Grande Dinastia Celestial Jing era como um dragão sem cabeça, perdendo o Imperador Marcial Celestial e tornando-se uma bagunça dispersa. Sem a grande montanha pressionando sobre eles, começaram a disputar o poder e a confiscar recursos de cultivo. Enquanto as raças estrangeiras não ousavam provocá-los, as forças internas engajavam-se em conflitos intermináveis. Apenas algumas forças de nível de Província Celestial, lideradas pelo Sol Roxo, ainda resistiam. A Província Celestial do Sol Roxo tornou-se, assim, um espinho no flanco de muitas raças estrangeiras. Diante de Zhu Yao estava uma mulher segurando uma lança de borla vermelha, sua armadura brilhando friamente manchada de sangue mortal. Dezenas de milhares de anos amadureceram Naonxan grandemente, transformando-a na deusa marcial que guardava a passagem do Sol Roxo, suprimindo sozinha os muitos prodígios das raças estrangeiras. Desde que deixou a capital, Naonxan nunca mais voltou. Todas as notícias eram como lama afundando no mar. Reforços. Agora toda a Província Celestial do Sol Roxo está isolada. Não há notícias da capital, e outras províncias celestiais, temendo o poder das raças estrangeiras, desistiram da resistência. Uma vez que a Província Celestial do Sol Roxo caia e se torne um paraíso para as raças estrangeiras, nossa raça humana nunca mais poderá se erguer. Naonxan tinha muita clareza sobre a importância da Província Celestial do Sol Roxo. Aquela lança de borla vermelha era como um estandarte inabalável. Sem reforços, a província não precisaria nem que o imperador das raças estrangeiras fizesse um movimento. Sim, nossa raça humana nunca terá a chance de se erguer novamente. Talvez hoje cairemos aqui. A mão delicada de Zhu Yao tocou o reino do vazio, manifestando mundos, cada um transformando-se em um reino fantasma. Na barreira da Província Celestial do Sol Roxo, havia um gigante imponente, mas sua cabeça estava baixa, desprovida de vida. Mesmo sem vida, ele ainda lutava. Raios de luz vertiam continuamente em seu corpo. Aquelas luzes vinham dos antigos altares da Província Celestial do Sol Roxo. A cada momento, inúmeros seres morriam. Aqueles gênios que eram invencíveis em um reino agora tornavam-se apenas mais um entre incontáveis outros, servindo de nutrição para o gigante. Embora metade do território da Província Celestial do Sol Roxo ainda não tivesse caído, as criaturas dentro desses territórios haviam diminuído para menos de 1 em 10.000. A matriz de captura do céu da família Zuji não durará muito mais. Usarei o último poder da Província Celestial do Sol Roxo para enviá-la para longe. Se você continuar viva, ainda pode haver esperança. Zhu Yao olhou para Naonxan e sorriu levemente. As coisas haviam chegado a este ponto. Inteligente como era, como não entenderia que, dada a situação atual, apenas o aparecimento do Imperador Marcial Celestial poderia resolver o dilema da província. Mas isso era impossível. Naonxan balançou a cabeça. Por quê? Você não queria voltar para a capital? Por 70.000 anos, você tem falado constantemente sobre seu marido. Não sei o que ele tem de tão bom para fazer uma mulher notável como você se lembrar dele por tanto tempo. O rosto de Jade Imortal de Zhu Yao mostrou um toque de ciúme. Um sorriso raro apareceu no rosto de Naonxan, e sua aura assassina tornou-se gradualmente serena. Ele, para mim, tudo nele é bom. Ele preparava bolo livre de preocupações para mim, sempre me acalmava, me via praticar lança na neve, tocava cítara para mim. Zhu Yao não entendia. Havia homens demais no mundo que poderiam fazer tais coisas. Que tipo de charme aquele homem possuía para fazer uma mulher como Naonxan tão dependente? Havia incontáveis prodígios na grande dinastia celestial Jing, mas entre eles, o nome daquele homem sequer estava presente. Já que ele é tão bom, você deveria sair daqui ainda mais. Você ainda tem a sorte do Dao imortal em você. A matriz da minha família Zuji pode enviá-la para longe. Eles não serão capazes de impedi-la. Embora Zhu Yao não entendesse, ela também não queria ver Naonxan morrer em vão ali. Naonxan sorriu. Precisamente por causa disso, devo ficar aqui.
Se eu escapar, os escribas deste mundo não me pouparão, nem pouparão a ele. O corpo do gigante imponente começou a parar de se mover. Dos pés à cabeça, ele endureceu pouco a pouco. Não importa quão poderoso fosse um cadáver, era na melhor das hipóteses apenas um cadáver. O último recurso da província celestial do Sol Roxo também desapareceu neste momento. O vasto exército, como gafanhotos, despejou-se na província celestial do Sol Roxo. Os últimos cultivadores da região, mesmo saindo em massa, pareciam insignificantes diante desses vastos números de raças estrangeiras. A lança de borla vermelha de Não Ong-san quebrou em sua mão. Ela desembainhou a espada da cintura e esculpiu uma montanha de cadáveres e um mar de sangue entre as muitas raças estrangeiras. Seu cultivo alcançara um avanço, mas seu ki verdadeiro estava exausto, sua lei murcha, e nem uma única gota fluía de sua fonte do Dao. A raça humana na província celestial do Sol Roxo diminuía constantemente. Não Ong-san agarrou o punho de sua espada com todas as forças, olhando ao redor para as figuras que pareciam deuses demônios. O imperador marcial celestial da raça humana está realmente morto? A prodígio da raça humana, ela está protegida pela sorte do Dao imortal. Não podemos matá-la, mas certamente podemos suprimi-la. Uma vez que a proteção da sorte do Dao imortal se dissipe, poderemos naturalmente matá-la. Que pena para um oponente como o imperador marcial celestial. Com a província celestial do Sol Roxo destruída, o gênio número 1 da grande dinastia celestial Jing caiu em nossas mãos. Se o imperador marcial celestial ainda estivesse vivo, certamente não aceitaria tal situação. Capítulo 328. Aquelas figuras terríveis estavam, na verdade, conspirando contra o imperador marcial celestial. Não Ong-san lutava para erguer a cabeça. Olhando para aqueles seres aterradores, eles pareciam triunfantes, celebrando a vitória. Seria ela, um peão? Não Ong-san deu um sorriso amargo. A situação atual era terrível. Zhu Jiao acreditava que enquanto o imperador marcial celestial não estivesse morto, ele poderia salvar a grande dinastia celestial Jing. Mas ela não pensava assim. Na situação atual, mesmo que o imperador marcial celestial ainda estivesse vivo, ele não seria capaz de reverter a maré da batalha. Enfrentando o julgamento daqueles olhares, Não Ong-san pareceu desistir de resistir. Ela se apoiou em sua lança longa quebrada, dando cuidadosamente uma mordida no último pedaço de bolo livre de preocupações que havia guardado. Livre de preocupações, livre de preocupações. Não Ong-san pensou em seu primeiro encontro com Su Shen. Desde aquela vez em que ela acidentalmente empurrou Su Shen no rio, fazendo com que ele, sem cultivo, ficasse gravemente doente. Depois daquela vez, ela não gostava realmente de comer bolo livre de preocupações. Ela apenas queria se aproximar daquela figura solitária. Mas agora, ela finalmente não podia abandonar a crença que guardava em seu coração. Ela testemunhara tragédias humanas, vira a raça humana reduzida a porcos e cães. Até comida pior que porcos e cães. Ela não podia abandonar suas crenças por amor. Apenas espero que meu marido, ao saber da minha morte, não fique triste, que ele se case com uma boa mulher, viva seus dias restantes e não seja julgado pelo mundo. Não Ong-san saboreava o bolo macio e viscoso. Aqueles seres poderosos observavam as ações de Não Ong-san. Justo quando estavam prestes a suprimir e aniquilar a guerreira, subitamente, o espaço de todo o mundo tremeu violentamente. Uma figura alta ergueu-se do abismo, seu poder imperial vasto e avassalador. Aquilo é. Os seres sobreviventes da província celestial do Sol Roxo estavam todos incrédulos. O imperador marcial celestial, que havia desaparecido sem deixar rastros, havia de fato aparecido. Eles comemoraram com entusiasmo. Com a aparição do imperador marcial celestial, inúmeras potências de raças estrangeiras transformaram-se instantaneamente em nada. O imperador marcial celestial tentou quebrar a barreira com uma das mãos. De dentro do vasto caos, uma voz majestosa ecoou. Imperador marcial celestial, você realmente apareceu. Você estava de fato gravemente ferido e teve que se esconder. De dentro do vasto caos, 8 figuras terríveis emergiram, cercando o imperador marcial celestial. Parecia que estavam esperando por este momento. Uma espada quebrada, imbuída de uma aura de aniquilação, cortou o mundo inteiro. Uma grande batalha capaz de destruir tudo, envolveu todo o campo de batalha. Vocês estavam conspirando contra nós? Só com vocês, não teriam coragem de conspirar contra nós. Deixem o mentor aparecer. Queremos ver quem foi que traiu a grande Jing. O imperador marcial celestial olhou para as 8 figuras. Cada uma possuía a força de um senhor imortal, mas o imperador marcial celestial parecia ignorá-las completamente. Ele sabia que havia caído em uma armadilha, mas ainda assim não mostrava medo. Mesmo pesadamente ferido, possuía uma aura inigualável. Ao terminar suas palavras, no final das 8 figuras, uma nona figura apareceu vagamente. Era um jovem em vestes brancas como já de branco. A figura ainda não havia se materializado totalmente, mas uma voz familiar e ao mesmo tempo estranha fez as pupilas do imperador marcial celestial se contraírem subitamente. Pai imperial, é hora de o senhor abdicar. O senhor está verdadeiramente confuso. Seu filho não teve escolha senão recorrer a isso para garantir a segurança da raça humana e preservar a última centelha. Os seres da província celestial do Sol Roxo olharam para a figura que surgia. A raiva preencheu suas mentes. É você. Por que você nos traiu? A expressão do imperador marcial celestial mudou drasticamente, seu rosto pálido, seus olhos cheios de raiva, mas também com um toque de desolação. Mesmo quando cercado por 8 potências de seu próprio nível, ele não perderá a compostura, mas com a manifestação completa daquela figura. Seu último rastro de esperança transformou-se em cinzas. O grande imperador benevolente e virtuoso, o atual príncipe herdeiro. O grande imperador benevolente e virtuoso disse calmamente, Pai imperial, suas ações são muito inflexíveis. O senhor ofendeu muitas raças elevadas.
Se isso continuar, nossa grande dinastia celestial Jing será purgada mais cedo ou mais tarde. É melhor se submeter às raças elevadas. Mesmo como escravos, podemos preservar a última centelha da raça humana. O imperador marcial celestial disse em descrença. Então, a formação da matriz de morte da grande dinastia celestial Jing foi entregue a eles por você? O grande imperador benevolente e virtuoso assentiu e disse: as falhas na matriz de morte da grande dinastia celestial Jing foram reveladas por minhas raças elevadas. A notícia de seu ferimento grave e morte, pai imperial, também foi espalhada por mim através dos céus. Eu encobri as notícias de vários reinos. O Senhor estava em reclusão se curando, então não saberia o que estava acontecendo lá fora. Hoje o Senhor cairá aqui. A grande dinastia celestial Jing se tornará cada vez melhor sob o meu controle, próspera e pacífica para sempre. O imperador marcial celestial rugiu. Nós dominamos por 80 milhões de anos, porque criaríamos uma besta como você. Ele soltou um rugido de raiva e atacou diretamente o filho que outrora mais valorizara sem segurar nada. Do corpo do grande imperador benevolente e virtuoso, uma flutuação não menos fraca que a do imperador marcial celestial irrompeu, e duas auras terríveis colidiram. Ao ver o olhar atônito do imperador marcial celestial, o grande imperador benevolente e virtuoso disse: pai imperial, o que dizer do seu apoio ao culto divino da sabedoria e de nutrir Não Onsan? Prosperidade e paz eterna só podem ser alcançadas submetendo-se a um imortal verdadeiro. O que o Senhor insiste vai contra a lei de sobrevivência do domínio imortal estelar celestial. Opor-se a um Senhor imortal não terminará bem. Grande Jin cairá passo a passo no abismo. O poder do Senhor imortal está além da sua imaginação. Apenas uma única bênção permitiu que seu filho o superasse. Não podemos lutar contra o Senhor imortal. Auras travaram no imperador marcial celestial. Após o fim de uma batalha trágica, o imperador marcial celestial riu miseravelmente. Você será derrubado pelo céu e morrerá da morte mais trágica. O grande imperador benevolente e virtuoso cortou a cabeça do imperador marcial celestial, arrancou um de seus olhos e então aniquilou o resto do corpo com um golpe de palma. O Senhor não precisa se preocupar com isso, pai imperial. O Senhor é o perdedor agora. Deixarei que o Senhor assista como a grande Jing finalmente próspera sob minhas mãos. O grande imperador benevolente e virtuoso arrancou um de seus próprios olhos e colocou o olho do imperador marcial celestial em sua cavidade ocular vazia. Então ele rasgou o espaço, olhou para Não Onsan e sorriu levemente, dizendo: se não fosse por você, eu não teria sido capaz de conspirar contra o pai imperial tão facilmente. Como recompensa, enviarei pessoalmente meu 99º irmão para acompanhá-la na estrada das Fontes Amarelas, para que você não fique mais sozinha. O grande imperador benevolente e virtuoso, neste momento não era diferente de um demônio. Dentro da cidade imperial, Su Shen observava a sorte dissipada da grande dinastia celestial Jing. Seu pai imperial, a quem ele conhecera apenas uma vez, havia caído. Seu corpo principal, o mestre da grande sabedoria, também não tinha notícias. Onsan está em perigo e meu corpo principal não é confiável. O imperador Su Shen deu um leve passo à frente. Toda a cidade imperial tremeu. Olhares observaram aquela cena em choque. Toda a sorte da grande dinastia celestial Jing havia se reunido em uma única pessoa. Mesmo a mais terrível tribulação celestial que caiu não pôde deter aquela figura. Aquele é o 99º príncipe. Capítulo 329. O que está acontecendo? A expressão do príncipe herdeiro da Grande Tranquilidade mudou drasticamente. Ele descobriu que toda a sorte imperial da dinastia celestial da Grande Tranquilidade estava se reunindo em uma única direção. Nada bom. O príncipe herdeiro desistiu imediatamente da ideia de eliminar Não Onsan. Ele partiu a tempo, mas uma potência de nível imperador de outra raça ao seu lado não teve a mesma sorte. Em apenas um instante, uma espada gigante condensada da sorte imperial chegou. Quando ele reagiu, era tarde demais. A espada cortou sua pele com a facilidade de quem fatia um melão, decepando seu corpo diretamente. O poder do tempo fluiu, e o imperador de outra raça, mesmo mutilado, tentou usar esse poder para retornar ao passado e mudar o desfecho. Assim que o poder do tempo se manifestou no momento seguinte, uma mão enorme o esmagou diretamente, enquanto outra mão erguia toda a província celestial do Sol Roxo. A imensa roda imperial circulou, e seu poder pressionou todos os céus. Não Onsan olhou para cima e viu aquela figura suprema e majestosa. Familiar, porém estranha. Pequeno Shenzi. Sua resposta foi um leve aceno da figura. A boca de Não Onsan se abriu em descrença. Aquela figura imponente era realmente o Shen Shen que ela conhecia? Os outros 7 seres de nível imperador de outras raças tinham expressões variadas. Eles finalmente haviam conseguido conspirar com o príncipe herdeiro da Grande Tranquilidade para emboscar e matar o imperador marcial celestial. Agora, outra potência desconhecida emergira, reunindo facilmente a sorte de toda a dinastia celestial da Grande Tranquilidade. O rosto do príncipe herdeiro estava ainda mais sombrio. Ele estava prestes a se tornar o novo mestre da Grande Tranquilidade. Agora, um convidado indesejado aparecia subitamente, roubando todos os frutos de seu árduo trabalho. 99º irmão. Que exemplo perfeito do louva-a-Deus caçando a cigarra sem saber do pássaro logo atrás. Você se escondeu muito bem. Embora o príncipe herdeiro achasse difícil de acreditar, ele reconheceu Su Shen como seu insignificante e obscuro 99º irmão. O irmão que só ganhou alguma fama por ter Não Onsan, a gênia número 1 da Grande Tranquilidade, como sua namorada de infância e esposa. Ele eliminara implacavelmente outros competidores, mas nunca prestara atenção em Su Shen. Aos seus olhos esse irmão era um inútil, uma desgraça para a família imperial, que dependia de uma mulher para sobreviver. Não era sequer digno de ser seu irmão. O príncipe herdeiro estava furioso. Ele tinha conspirado com raças estrangeiras, assassinara seu pai e matara seus irmãos. Não fora tudo pela posição suprema da dinastia celestial da Grande Tranquilidade? Agora toda a sorte imperial da dinastia sequer o reconhecia como príncipe herdeiro. A expressão de Su Shen era calma. Grande imperador benevolente e virtuoso, você conspirou com raças estrangeiras e assassinou o pai imperador. Seu coração é punível. Você admite sua culpa? Su Shen julgava o príncipe herdeiro de cima. Admitir culpa? Que culpa eu tenho?
Somente em minhas mãos a dinastia celestial da grande tranquilidade tem uma chance de sobreviver. Os olhos do príncipe herdeiro tornaram-se vermelho escuro, cheios de intenção assassina. Meu bom 99º irmão, mesmo que você tenha se escondido bem, é inútil. Hoje você deve morrer aqui. O príncipe herdeiro da grande tranquilidade curvou-se subitamente em uma direção. Bem-vindo, Lorde. Os outros 7 seres de nível imperador tremeram subitamente. Um vasto que de origem manifestou-se, com torres dos 9 céus, todas fundidas a partir de ossos brancos e gélidos. É ele. Naquela época, quando a raça humana era protegida pela sorte do Dao imortal, aquele Lorde não ousava ofender a dinastia celestial da grande tranquilidade. Ele aniquilara sozinho várias raças protegidas por imperadores e então desaparecera. Esta era uma existência aterrorizante que se alimentava de seres de nível imperador, e agora ele reaparecera. Eles nem sequer imaginavam que o príncipe herdeiro da grande tranquilidade tivesse conexões com essa existência terrível. Viram um aterrorizante ídolo de Dharma esquelético olhando para eles, e um súbito presságio sinistro surgiu em seus corações. Mas era tarde demais. Dos 9 céus, 7 estacas de osso dispararam subitamente. Os outros 7 seres de nível imperador nem tiveram tempo de reagir e foram perfurados diretamente. Seus corpos massivos lutavam enquanto eram arrastados para um espaço negro invisível, com sons fracos de mastigação acompanhados por gritos. Essa cena fez o rosto do príncipe herdeiro ficar pálido. 7 seres de nível imperador morreram daquela forma. Você é um enviado do Lorde Imortal, eu não comerei. Acima dos 9 céus, um gigante esquelético aterrorizante sorriu para o príncipe herdeiro, seus olhos vazios oscilando com chamas fantasmagóricas gananciosas. Em seu tom, parecia haver um toque de arrependimento por não poder comer esse ser da raça humana. O Lorde pensou na terrível potência humana que aniquilara sozinho as forças por trás dele, lembrando-se do momento em que foi instantaneamente apagado, o que o encheu de profunda vergonha. Se não fosse pelo Lorde Imortal, talvez ele já tivesse morrido. Ele estava determinado a destruir toda a raça humana, não permitindo que um segundo imperador Ifa aparecesse. Infelizmente, o Lorde Imortal tinha seus arranjos, e ele não podia desobedecer ao comando de não comer o príncipe herdeiro da grande tranquilidade. No entanto, o Lorde olhou para Sushen diante dele. Entre a raça humana, alguém como você ainda pode aparecer. Que pena, este mundo não permitirá que um segundo imperador Ifa apareça. Incontáveis lâminas de osso rasgaram o caos. Esta era uma existência aterrorizante. O rosto de Sushen também começou a mostrar seriedade. Em todos os territórios da raça humana no domínio imortal estelar celestial, um pensamento claro surgiu subitamente em suas mentes. Imperador humano. Nesse momento, o céu e a terra pareceram reconhecer Sushen, fazendo com que sua aura acendesse rapidamente. Infelizmente, a raça humana neste mundo ainda não era forte o suficiente. Mesmo a fé de toda a humanidade não poderia dar à luz um verdadeiro imperador humano. Mas para Sushen, isso era o suficiente. A espada do imperador humano em sua mão desceu do alto, envolta em um brilho supremo. Uma grande batalha eclodiu. Mesmo com Sushen segurando a província celestial do Sol Roxo em uma mão e a espada do imperador humano na outra, ele não demonstrou medo do Lorde. Em apenas alguns movimentos, ele derrubou uma camada da Torre do Céu. Dentro do céu da sabedoria, Sushen observava tudo se desenrolar. O louva-a-Deus caçando a cigarra sem saber do pássaro atrás era, naturalmente, obra sua. O imperador humano Sushen condensou a sorte do Dao humano da raça humana, unificando-se com a posição de imperador humano. O Lorde da raça estrangeira não era páreo para o imperador humano Sushen. Seus 9 céus foram estilhaçados e ele tentou escapar, mas o imperador humano não estava disposto a deixá-lo ir vendo que a maré havia virado. O príncipe herdeiro da grande tranquilidade, cheio de raiva e relutância, tentou destruir toda a dinastia celestial da grande tranquilidade. No fim, ele foi executado. Por toda a dinastia celestial da grande tranquilidade ecoavam sons de louvor. Um monarca ainda mais poderoso que o imperador marcial celestial havia aparecido. Capítulo 330. Fora da dinastia celestial da grande tranquilidade, dentro de um espaço peculiar. Este lugar parecia ser uma miniatura da realidade, refletindo incontáveis mundos. Há um desenvolvimento desconhecido ocorrendo dentro da raça humana. O soberano imortal do soterramento da verdade estava um tanto surpreso. No entanto, tal surpresa não significava nada para ele. Havia incontáveis prodígios neste mundo. Mas esses inúmeros prodígios eram meramente seus brinquedos, mimados por um capricho. O que o decepcionou não foi ver a raça humana reduzida a gado, nem foi capaz de forçar a saída do Senhor da sabedoria da raça humana. Nesses incontáveis anos, foi a primeira vez que algo aconteceu excedendo suas expectativas. Tal evento incontrolável trouxe-lhe um sentimento de novidade há muito perdido. O soberano imortal do soterramento da verdade descobriu algo interessante. Seu olhar voltou-se para a figura do imperador humano Sushen, que apareceu em outro mundo, e ele começou a deduzir. Então é isso. Imperador Ifa, é este o jogo de xadrez que temos continuado? O soberano imortal descobriu a conexão entre o imperador humano Sushen e o imperador Ifa. Ele entendeu a fonte da oportunidade de Sushen. Isso é, subitamente ele descobriu um rastro que nunca vira antes, o que despertou seu interesse, e começou a fluir contra esse rastro. Além do domínio imortal estelar celestial, havia mundos vastos. Alguns, como o domínio estelar celestial, foram criados por existências acima de verdadeiros imortais. E havia também grandes e pequenas terras imortais, nutrindo incontáveis seres. Passando por aquele lugar desconhecido, podia-se ver vagamente vastos mares do universo do vazio e imensas terras imortais sem limites formando regiões massivas. Cada região não era menor que o domínio imortal estelar celestial, e havia 6 forças do tamanho do domínio estelar celestial naquele mundo. Em uma dessas regiões, em um penhasco, um jovem contemplava o infinito mar do universo do vazio. Existências supremas apareciam vagamente, curvando-se diante do jovem. Senhor imortal Vanhua Dalji. Ele alcançou a posição de verdadeiro imortal às 7 épocas de aniquilação, dominando sozinho 3 daos imortais. Entre os muitos verdadeiros imortais em todo o mar do universo do vazio, ele poderia
poderia ser chamado de uma existência suprema. O senhor imortal Vanhu Dalji ainda tinha um semblante familiar entre suas sobrancelhas. Ele não era outro senão Don Junxing. Don Junxing observava enquanto uma figura corria para fora do infinito mar do universo do vazio, rindo cordialmente. Eu alcancei a ascensão imortal. Eu finalmente alcancei a ascensão imortal. Ele era invencível no universo, finalmente libertando-se das limitações universais, alcançando a vida eterna e a indestrutibilidade. Justo quando sua risada ainda não havia terminado, uma mão leve e aérea, como se estivesse varrendo lixo, puxou-o diretamente para fora do mar do universo do vazio. Sob o olhar aterrorizado do transcendente, a mão extraiu habilidosamente a coisa chamada sistema, que estava vagamente presente, e a descartou casualmente para o lado. Os sistemas empilhados ao lado preenchiam um universo inteiro. Vendo isso, o coração e o fígado do transcendente foram despedaçados. Não, a ascensão é uma farsa. Nós, transcendentes, não devemos ascender. Não devemos ascender. Don Junxing o esmagou casualmente. Ele olhou para o infinito mar do universo do vazio e suspirou suavemente, a cada vez mais transcendentes. Se isso continuar, não será algo bom para todo o mar do universo do vazio. A aliança dos transcendentes dependia de cultivar transcendentes para saquear as características do Dao imortal de outros mundos, erodindo gradualmente o Dao imortal de várias forças poderosas, causando grande sofrimento a muitas outras potências. O mar do universo do vazio era uma área de desastre ainda maior. A terra sagrada da nuvem e neve de Don Junxing era a área de desastre dentro da área de desastre para os transcendentes. Don Junxing matara 2 verdadeiros imortais da aliança dos transcendentes, não apenas matando-os, mas também bloqueando seu caminho imortal, impedindo que os verdadeiros imortais da aliança retornassem. Essa ação fez com que muitas existências antigas da aliança dos transcendentes rangessem os dentes de ódio, mas estavam impotentes. Eles só podiam retaliar secretamente, não deixando a Don Junxing nenhum momento de descanso. O olhar de Don Junxing subitamente aguçou-se. Alguém o estava calculando? Não pareciam ser as existências antigas da aliança. Aquelas existências não seriam tão ousadas. Em um instante, os pensamentos de Don Junxing correram para fora do mar do universo do vazio. No momento crítico, aquela aura dissipou-se, cortando seus pensamentos e deixando Don Junxing sem um alvo. Dentro do domínio imortal estelar celestial, o soberano imortal do soterramento da verdade cortou seus pensamentos. Então é isso. Por trás disso está um verdadeiro imortal de um domínio externo. É o esquema de um verdadeiro imortal de um domínio externo. O soberano imortal não permitiu que aquele verdadeiro imortal percebesse o domínio imortal estelar celestial. Ele olhou para o imperador humano Su Shen, com os olhos cheios de imenso interesse. Fazia muito tempo desde que ele lutara contra um verdadeiro imortal de um domínio externo. Embora não soubesse o que aquele verdadeiro imortal queria fazer ao colocar uma peça de xadrez no domínio imortal estelar celestial, o soberano imortal não matou imediatamente o imperador humano Su Shen. Ele descobriu algo ainda mais interessante. Desde que o imperador humano Su Shen matou o mentor, o príncipe herdeiro da grande tranquilidade, e salvou a dinastia celestial da grande tranquilidade do perigo, ele naturalmente tornou-se o governante da dinastia. O desempenho do imperador humano Su Shen foi ainda mais decisivo, mais resoluto e mais dominador do que o do imperador Tianwu. Ele aniquilou inúmeras forças estrangeiras de uma só vez, integrou muitos membros da raça humana, tornando a dinastia celestial da grande tranquilidade comparável a algumas forças supremas. Uma notícia abalou todas as raças, até mesmo algumas terras imortais foram sacudidas. O imperador humano da grande tranquilidade sitiou a seita divina da sabedoria, rompendo com o senhor da sabedoria da raça humana, e os dois lados travaram uma batalha. Ninguém soube o desfecho daquela luta. A seita divina da sabedoria retirou-se da raça humana, formando a raça da sabedoria, e viajou por todo o domínio imortal estelar celestial. O senhor da sabedoria era um prodígio supremo com potencial para obter um vislumbre da oportunidade imortal. Até o grande Lorde Diabo Celestial da Liberdade fora derrotado por ele. Tal existência sendo forçada a sair da raça humana e formar sua própria raça. Essa notícia fez muitas forças suspirarem diante da natureza dominadora do governante da raça humana da grande tranquilidade. Aqueles que me seguem prosperam. Aqueles que se opõem a mim perecem. Desde que a seita divina da sabedoria transformou-se na raça da sabedoria, espalhando as verdades supremas do céu e da terra. Ela foi honrada como convidada ilustre por muitas raças, e cada vez mais raças começaram a se juntar à seita divina da sabedoria, louvando o céu da grande sabedoria. Descartando as limitações da raça humana, o céu da grande sabedoria, com a adição de mais raças, começou a se desenvolver rapidamente. A sabedoria de todos os seres sencientes abriu a porta para a verdade suprema. Após milhões de anos de silêncio, o cultivo dos seres sencientes gradualmente tornou-se difícil. Os imortais e longevos que nunca envelheciam começaram a envelhecer, e eles também morreriam. Esta era a grande tribulação de aniquilação, uma tribulação com a qual Su Shen não era estranho. Mas esta grande tribulação de aniquilação parecia diferente. Nas 3.000 terras imortais, badaladas de sinos ressoaram, espalhando-se por todo o domínio imortal estelar celestial. Dentro do céu da grande sabedoria, com um único pensamento, incontáveis memórias surgiram em Su Shen. A grande tribulação das trevas. Su Shen encontrou menções fragmentadas nas histórias antigas registradas por uma raça. Na periferia do domínio imortal estelar celestial, incontáveis partículas escuras varreram toda a periferia. Independentemente da força ou do ser, uma vez alvo daquelas partículas escuras, todos seriam varridos e transformados em seres com auras completamente diferentes. Aqueles seres infectados pelas partículas negras juntavam-se sem hesitação ao grande exército das trevas e começavam a penetrar mais profundamente no domínio imortal estelar celestial. Mortos por esses seres negros, toda a força vital seria saqueada. Eles eram como gafanhotos invadindo. Durante a grande tribulação de aniquilação, as leis do céu e da terra declinaram, o Dao não se manifestava, a longevidade não existia, e agora eles encontravam tal calamidade aterrorizante.
Todos os seres começaram a rezar aos verdadeiros imortais. Mas aqueles senhores imortais altos e poderosos estavam silenciosos neste momento, parecendo ter desaparecido sem deixar rastros. As muitas raças do domínio imortal estelar celestial não tiveram escolha a não ser unir-se para resistir a essa tribulação terrível. A chegada desta grande tribulação trouxe um olhar de alegria a Su-Shen no céu da sabedoria. Igualmente alegre estava o ser na terra das trevas, o grande Lorde Diabo Celestial da Liberdade. Capítulo 331. Domínio Imortal Estelar Celestial. Incontáveis seres do domínio imortal estelar celestial começaram a lutar contra os seres sombrios que haviam invadido o território. Existências antigas que dormiam foram despertadas uma a uma, e dezenas de milhares de seres de nível imperador do domínio imortal estelar celestial reviveram. Eles vinham da raça suprema, escolheram unir forças e convocaram todas as raças para lançar uma grande guerra contra aqueles seres sombrios. Uniram-se para resistir à escuridão, construíram o passo da origem verdadeira e despedaçaram inúmeros grandes mundos. Esta grande guerra durou milhões de anos. Dentro do céu da sabedoria. Ao longo destes milhões de anos, Su-Shen obteve benefícios tremendos. Nesta guerra trágica, nenhuma terra imortal apareceu, nem qualquer verdadeiro imortal surgiu, o que deu à sua seita do Deus da Sabedoria a oportunidade de se espalhar rapidamente pelo domínio imortal estelar celestial. Su-Shen olhou para um portal que se coalescia gradualmente diante dele. Aquele portal, formado pela sabedoria dos seres do domínio imortal estelar celestial, possuía uma característica invisível e intangível. Esta guerra deu origem a incontáveis seres surpreendentes, superando até mesmo o grande mundo. No entanto, a maioria desses gênios morreu. Su-Shen compreendeu vagamente algo invisível, indescritível e inefável. No meio de tudo isso, ele sentiu que era a oportunidade para a ascensão imortal. Passo da origem verdadeira. As raças supremas do continente estelar celestial construíram conjuntamente passagens magníficas, resistindo àqueles terríveis seres sombrios por milhões de anos. Mas, neste momento, dentro do passo da origem verdadeira, a vida estava devastada. Um ser de cabelos prateados, sem rosto, apenas com uma escuridão sem fim, saiu lentamente do passo da origem verdadeira. A abertura do passo da origem verdadeira foi detectada instantaneamente. Grande Senhor Demônio Celestial do Conforto, o que você está fazendo? Você está traindo o continente estelar celestial? O duradouro e inabalável passo da origem verdadeira não foi rompido pelos seres sombrios de fora, em vez disso, foi rasgado por um próprio ser do domínio imortal estelar celestial. Neste momento, uma garra gigante, entrelaçada com um Ki sombrio infinito, repousou sobre o portão demoníaco. Ela rasgou facilmente o grande Dao e a lei, agarrando um ser de nível imperador de outro mundo. Um único dedo o atravessou diretamente, aniquilando seu grande Dao e sua vitalidade, e então o engoliu por inteiro. Você finalmente se decidiu? Aquela era uma aura caída e corrupta, formando uma figura robusta que olhava para o grande Senhor Demônio Celestial do Conforto. A Terra da Escuridão. Como pode haver seres vivos? Quando muitas potências do domínio imortal estelar celestial viram a aparência daquele ser caído, seus couros cabeludos formigaram instantaneamente. Por milhões de anos, a Terra da Escuridão nunca vira quaisquer outros seres além daqueles que haviam invadido, e o ser sombrio que apareceu neste momento despedaçou o entendimento deles. O grande Senhor Demônio Celestial do Conforto disse: comecem a cerimônia. Em um instante, todo o portão demoníaco foi submerso por partículas escuras. A traição do grande Senhor Demônio Celestial do Conforto ao domínio imortal estelar celestial, desertando para o abraço dos seres sombrios, não era uma boa notícia. Especialmente com o passo da origem verdadeira rompido, milhões de anos de esforço foram desperdiçados em um instante, resultando em pesadas perdas. Notícias ruins não paravam de chegar, mas em meio às más notícias também havia boas novas. O exército sombrio sofreu perdas pesadas ao atacar uma força chamada raça humana, e várias potências caídas que emergiram da Terra da Escuridão também foram mortas por ele. O nome do imperador humano começou a ecoar entre todas as raças. O exército sombrio enviou sucessivamente potências para suprimi-lo, mas, sem exceção, todos encontraram seu fim dentro do território da raça humana. Essa mudança enfureceu as existências supremas dentro da Terra da Escuridão, que enviaram diretamente o grande Senhor Demônio Celestial do Conforto com alguns seres gerados na Terra da Escuridão para aniquilar a raça humana. No entanto, o grande Senhor Demônio Celestial do Conforto encontrou um evento inesperado em seu caminho. É você. A figura com a roda da sabedoria aparecendo atrás de si, emanando brilho divino, bloqueou seu caminho, como se fosse um destino traçado. O grande Senhor Demônio Celestial do Conforto reconheceu a identidade de Su-Shen de relance. Senhor da Sabedoria. O único que já o havia derrotado. Senhor da Sabedoria, você finalmente decidiu se mostrar. No tom indiferente do grande Senhor Demônio Celestial do Conforto, havia um rastro de solenidade. Os seres caídos da Terra da Escuridão que o seguiam olharam para Su-Shen, que bloqueava o caminho, completamente alheios à solenidade no tom de seu líder. Um ser do domínio imortal estelar celestial. Entre eles estavam 17 figuras aterrorizantes, emanando uma aura caída. Su-Shen olhou para o ser que falava. Em um instante, este pareceu perder a sanidade e foi diretamente aniquilado. Esta cena fez os outros seres sombrios olharem como se tivessem visto a coisa mais terrível do mundo. Como isso é possível? Como você pode ser tão poderoso? Aquela era uma existência que transcendia o nível imperador e entrava em um reino incognoscível. Su-Shen os ignorou. Seu olhar voltou-se para o grande Senhor Demônio Celestial do Conforto e ele falou indiferentemente. Seu oponente deveria ser eu. O grande Senhor Demônio Celestial do Conforto olhou para Su-Shen, soltou uma gargalhada alta, e uma aura de escuridão suprema engoliu instantaneamente os arredores. Seu cabelo flutuava e uma luz brilhante apareceu no espaço vazio e escuro sob seu cabelo. Você está certo. Apenas você é digno de ser meu oponente. Su-Shen sentiu uma aura diferente vinda do grande Senhor Demônio Celestial do Conforto. Neste momento, o Dao Supremo no qual ele se transformará envolveu o céu e a terra.
Com o surgimento de um vasto mar de sabedoria, Su-Shen permaneceu sobre ele, manifestando milhares e milhares de figuras idênticas. O grande senhor demônio celestial do conforto não se preocupou. Um flash de luz negra retorcia-se constantemente em sua palma, e todo o mar de sabedoria ondulou. A figura do grande senhor demônio celestial do conforto brilhou e desapareceu, aniquilando instantaneamente incontáveis cópias de Su-Shen. Em apenas dezenas de milhões de anos, a força dos dois atingira esse nível. Neste momento, o reino não era mais importante para eles. Su-Shen enredou o grande senhor demônio celestial do conforto. O imperador humano Su-Shen aproveitou a oportunidade e começou a expandir o território da dinastia celestial da Grande Tranquilidade. Qualquer ser que desejasse receber a proteção da dinastia celestial da Grande Tranquilidade deveria juntar-se a ela. Por um tempo, graças à oportunidade da guerra, a dinastia celestial da Grande Tranquilidade superou muitas raças supremas em um curto período, tornando-se a força mais forte, perdendo apenas para a Terra imortal. Mais 1 milhão de anos se passaram. Dentro do céu da sabedoria, o grande senhor demônio celestial do conforto foi suprimido no fundo. Su-Shen o estava analisando. O grande senhor demônio celestial do conforto, assim como ele, havia embarcado no Dao do céu e possuía a oportunidade para a ascensão imortal. No entanto, ele era difícil demais de apagar, então Su-Shen apenas o suprimiu no fundo do céu da sabedoria. Capítulo 332. Su-Shen não sabia se havia quaisquer seres de ranking verdadeiro imortal entre as criaturas sombrias. Desde que ele suprimiu o senhor do grande demônio do céu, aquelas criaturas sombrias começaram a recuar. Parecia que a velha era estava prestes a passar, e uma era inteiramente nova estava para chegar. Duas forças transcendentes, a seita do Deus da sabedoria e a dinastia celestial da grande tranquilidade, apareceram no domínio imortal estelar celestial. O cenário do domínio começou a mudar. À medida que a sabedoria de todos os seres do domínio imortal estelar celestial se reunia continuamente no céu da sabedoria, o portão da verdade de Su-Shen tornava-se cada vez mais solidificado. No entanto, ele ainda estava a um passo final de alcançar a ascensão imortal. Aquele último passo era como um abismo intransponível fora de alcance. Conforme a seita do Deus da sabedoria crescia após a grande tribulação sombria, potências da terra imortal surgiram e começaram a ajustar contas com a seita. Su-Shen observou a seita do Deus da sabedoria ir da prosperidade ao declínio. Incontáveis anos se passaram. A seita em declínio, como uma faísca, ergueu-se mais uma vez e tornou-se forte por todo o domínio imortal estelar celestial. Um traço de uma característica indestrutível formou-se gradualmente na mente de Su-Shen. Dinastia Celestial da Grande Tranquilidade. Desde que a Dinastia Celestial da Grande Tranquilidade liderou a ascensão da raça humana, ela já se tornará uma das raças supremas no domínio imortal estelar celestial. Esta aura é. O imperador humano Su-Shen sentiu uma aura há muito perdida. Não apenas ele, mas incontáveis potências por todo o domínio imortal estelar celestial também sentiram essa aura aterrorizante subindo rapidamente. Alguém está tentando o Dao imortal? Desta vez, a aura estava excepcionalmente clara. Dentro do céu da sabedoria, o corpo de Su-Shen foi envolvido por uma camada de poder desconhecido, e sua forma começou a se transformar gradualmente na de um portão. Su-Shen chamou este portão de Portão da Verdade. Um caminho para a ascensão imortal estendia-se diante dele. Justo quando Su-Shen estava prestes a se fundir com o Portão da Verdade, uma mão grande rasgou diretamente o céu da sabedoria e agarrou o portão. Você realmente não me decepcionou. A mão grande, ilusória e real, segurou diretamente o Portão da Verdade, bloqueando Su-Shen no último momento antes de sua ascensão imortal. Soberano imortal do sepultamento da verdade. Você está ferido. Su-Shen olhou para o soberano imortal do sepultamento da verdade. Ele podia sentir claramente que o soberano tinha ferimentos em seu corpo, parecendo ter passado por uma batalha feroz. Su-Shen pensou que como nenhum verdadeiro imortal aparecerá na Terra da Escuridão, as coisas não eram tão simples quanto imaginava. O recuo das criaturas sombrias poderia ter ocorrido porque aqueles verdadeiros imortais decidiram um vencedor. O soberano imortal do sepultamento da verdade olhou para Su-Shen com interesse. Entre todos os seres que vi, você é o mais notável e o mais próximo da ascensão imortal. Não admira que alguns companheiros de Dao quisessem protegê-lo. Ele não levou seus próprios ferimentos a sério. Em seus olhos, uma existência como Su-Shen não poderia feri-lo de forma alguma, mesmo que estivesse gravemente ferido. Não há raiva em seus olhos. Tendo perdido a esperança da ascensão imortal, você não deveria ressentir este senhor imortal? O soberano imortal do sepultamento da verdade estava muito curioso. Afinal, ele estendera a mão e tomara o portão da verdade, impedindo de se fundir com o Dao. No entanto, mesmo que ele devolvesse o portão da verdade à pessoa à sua frente, essa pessoa ainda seria incapaz de se fundir com o Dao. Este caminho para a ascensão imortal estava incompleto. Mas o soberano imortal do sepultamento da verdade nada disse. Ele estava apenas surpreso por Su-Shen ser diferente dos prodígios com quem ele brincara antes. Quanto à diferença? Não. O soberano imortal do sepultamento da verdade olhou subitamente. O imenso céu da grande sabedoria estava se desintegrando lentamente neste momento. A expressão do soberano congelou. Isto é, na verdade, um clone. Nada bom. Dentro da dinastia celestial da grande tranquilidade, incontáveis memórias surgiram subitamente na mente do imperador humano Su-Shen. Então é assim que as coisas são. Corpo principal clone. Do início ao fim, ele sempre fora o corpo principal. Um halo apareceu atrás da cabeça de Su-Shen, e pareceu que algo fora adicionado às mentes da raça humana na dinastia celestial da grande tranquilidade. Aquela era a sabedoria de todo o domínio imortal estelar celestial. A mente de Su-Shen começou a se sublimar. Uma mera raça humana ousa enganar este senhor imortal. Desta vez, nem mesmo o verdadeiro imortal de fora do domínio atrás de você será capaz de protegê-lo. O soberano imortal do sepultamento da verdade estava enfurecido. Ele dirigiu-se diretamente para a dinastia celestial da grande tranquilidade. Aquela aura aterrorizante, apenas um fiapo dela, parecia suficiente para aniquilar a dinastia.
Para um verdadeiro imortal, destruir uma dinastia celestial era apenas um pensamento. No entanto, neste momento, parecia haver uma força externa protegendo a dinastia celestial da grande tranquilidade, impedindo que seu pensamento de destruí-la se concretizasse. Aquela aura é, aquele cara, sepultamento da verdade? Quem o irritou tanto? Faz tantos anos que uma cena dessas não aparece. A dinastia celestial da grande tranquilidade irritou um verdadeiro imortal. Temo que ela desaparecerá completamente da história do domínio imortal estelar celestial. A ação de um senhor imortal não pôde ser ocultada. Ele realmente queria sepultar toda a dinastia celestial da grande tranquilidade. Justo neste momento, os lábios de Su Shen curvaram-se levemente, o que aos olhos do soberano imortal do sepultamento da verdade, pareceu mais um deboche. Subitamente, em outro mundo, o olhar de Donjon Xing aguçou-se. Ele pareceu ouvir alguém chamando seu nome, através do espaço infinito. Aquele lugar. Donjon Xing não hesitou. Ele ergueu a palma da mão, e uma espada da lei, irradiando miríades de raios de luz, desapareceu em um instante, cruzando o espaço e fugindo em direção àquela região desconhecida. Reencarnação. Reencarnação. Mestre, você voltou. Muitos verdadeiros imortais no mar do universo do vazio sentiram essa aura aterrorizante. Aquela aura foi passageira. Desapareceu sem deixar rastros no mar do universo do vazio. Os imortais ficaram intrigados, imaginando quem havia provocado aquele soberano matador de imortais, para realmente cruzar domínios imortais. Cruzar domínios imortais, mesmo para um verdadeiro imortal, era extremamente difícil. Dentro da dinastia celestial da grande tranquilidade, no momento crítico da destruição da dinastia, o tempo e o espaço foram congelados, caindo em uma estagnação eterna. Su Shen olhou para uma espada imortal que apareceu diante dele, exalando uma aura familiar com luz multicolorida. Era a marca do Dao de um verdadeiro imortal supremo. Aquela espada transformou-se no golpe mais afiado, cortando em direção ao soberano imortal do sepultamento da verdade. Esta espada que cruzou o tempo e o espaço. O soberano imortal do sepultamento da verdade entendeu porque Su Shen estava preocupado em saber se ele estava ferido. Maldito seja! Cruzando domínios imortais, ignorando as regras do domínio imortal, você não tem medo de ter suas características aniquiladas, tornando até a reencarnação impossível? O soberano imortal do sepultamento da verdade estava confuso. Como poderia um verdadeiro imortal externo ousar ignorar as regras do domínio imortal e agir através de domínios? Não tinham medo da reação negativa? Não importa quão poderoso fosse um verdadeiro imortal, ele ainda era apenas um verdadeiro imortal, não um rei imortal. A velocidade daquela espada era rápida demais. O aparecimento súbito deixou os imortais sem palavras. Su Shen deu um passo à frente. Neste momento, a roda da sabedoria atrás de sua cabeça transformou-se no portão da verdade. Eu sou o senhor da dinastia celestial da grande tranquilidade, e hoje ascendo ao Dao imortal. Fenômenos celestiais desceram. Neste momento, uma aura abstrusa no corpo de Su Shen subia continuamente. Ele pareceu ver um espaço misterioso, e dentro desse espaço, figuras o encaravam, algumas com alegria, algumas com desdém, outras com surpresa. Parabéns, companheiro daoísta, por ascender ao ranking imortal. Vendo Su Shen alcançar a ascensão imortal, o soberano imortal do sepultamento da verdade soube que a maré havia virado. Ele arrastou seu corpo gravemente ferido, pretendendo recuar. Mas como Su Shen poderia deixá-lo recuar? A luz no corpo do soberano imortal do sepultamento da verdade diminuiu gradualmente, e ele eventualmente transformou-se em pontos negros de luz. Verdade, eu me lembrarei de você. Eu definitivamente voltarei. O soberano imortal do sepultamento da verdade morreu, mas Su Shen sentiu que ele não havia morrido completamente. No mundo, ainda havia vestígios de sua ascensão imortal. Um dia, o soberano imortal do sepultamento da verdade poderia retornar novamente. Retornar? O olhar de Su Shen baixou. Então eu esperarei por você neste caminho. Contanto que você retorne uma vez, eu o matarei uma vez. Continuarei matando você até que nunca mais retorne. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!